A paz do Senhor, meus irmãos. Esta é a síntese da 8ª lição da Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre de 2021. Lição 8. Comprometidos com a Palavra de Deus. Texto áureo. Bem-aventurados os que ouvem a Palavra de Deus e aguardam. Lucas 11:28. Verdade prática. A autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus, e isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Leitura bíblica em classe, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do 14 ao 19, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Primeiro tópico, a autoridade da Bíblia. Número 1 do primeiro tópico, sola escritura. Meus irmãos, esse termo está em latim e quer dizer somente as Escrituras. E é um dos 5 pilares da Reforma Protestante. Aqui, meus irmãos, entendemos que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã. A Bíblia é inspirada e infalível e inerrante palavra de Deus. A Bíblia é a bússola que dá norte à nossa caminhada espiritual. E é por essa razão, meus irmãos, que a Escola Bíblica Dominical é comprometida totalmente e integralmente com a Bíblia Sagrada. Sola Escritura, somente as Escrituras. Número 2 do primeiro tópico, nossos fundamentos. Meus irmãos, nós, pentecostais, cremos que a revelação canônica encerrou com os apóstolos do Novo Testamento. Por esse motivo, não necessitamos de uma nova revelação pretensamente canônica. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Número 3 do primeiro tópico. Não somos deístas. O que é deísta ou deísmo? É a doutrina, meus irmãos, que afirma a existência de Deus, mas que Deus está longe e não se envolve com assuntos humanos. Na verdade, meus amados irmãos, nós somos teístas e acreditamos através da Bíblia que Deus, primeiro, não está longe. Segundo, Deus é o maior interessado pelo ser humano. Terceiro, Deus continua comunicando com o seu povo por meio dos dons espirituais. Oh, glória! Segundo tópico, zelo pela doutrina. Número 1 do segundo tópico, ensino ou instrução. Meus irmãos, a palavra doutrina vem do latim e significa ensino ou instrução. Deuteronômio 32:2 diz: a minha doutrina caia como a chuva, a minha palavra desça como orvalho, como garoa sobre a grama e como chuva sobre a relva. Então, meus irmãos, entendemos que doutrina é o método usado por Deus para instruir o seu povo. Número 2 do segundo tópico, o conteúdo da fé. Meus irmãos, o que significa credo? Ou confissão de fé, ou regra de fé, ou declaração de fé? São interpretações autorizadas das Escrituras, meus irmãos, aceitas e reconhecidas por uma igreja ou denominação. Agora, a Bíblia é a palavra de Deus, é a única autoridade inerrante para a nossa vida. O credo, meus irmãos, é para ser professado e ensinado. A Bíblia, meus irmãos, é para ser crida e obedecida. Aleluia. Número 3 do segundo tópico, a nossa confissão de fé e a Bíblia. A nossa confissão de fé, meus irmãos, expressa o pensamento e a vida da igreja. Esse documento é submetido às Escrituras e estão em conformidade com elas. Portanto, em tudo, a Bíblia tem e sempre terá a palavra final. Terceiro tópico,
Cuidado quanto aos modismo. Número 1 do terceiro tópico, modismo. O que é modismo? Modismo, meus irmãos, é aquilo que está na moda. São os ventos de doutrina que vêm e vão e tem caráter efêmero e passageiro. Efésios 4,14 diz: para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levadas ao redor por todo vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Portanto, meus irmãos, nesse tempo presente, é tempo de vigiarmos. Cuidado quanto aos modismos. Número 2 do terceiro tópico. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Apresentar-se a Deus, meus irmãos, aprovado, significa estar disponível, testado e aprovado por Deus e reconhecido pela igreja. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, 18, diz: pois quem se recomenda a si mesmo não será aprovado, mas sim aquele a quem o Senhor recomenda. Número 3 do terceiro tópico, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Obreiros, do termo grego, significa ergates. No sentido literal, meus irmãos, refere-se ao trabalhador do campo, aquele que está trabalhando na obra do Senhor. Número 4 do terceiro tópico, que maneja bem a palavra da verdade. O verbo grego, meus irmãos, para manejar bem é ortotomel e significa literalmente cortar reto. A preocupação, meus irmãos, de Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus, com base numa exegese sólida, com aplicação para a edificação espiritual da igreja. Oh, maravilha! Eu quero concluir a síntese dessa lição dizendo que somos um povo, nós somos um povo que cremos na autoridade da Bíblia para a nossa fé, para a nossa prática constante. Aleluia! Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família.